Talvez a maior dor da sua vida não seja aquilo que fizeram com você, mas sim o tempo que você passou tentando entender, justificar e até perdoar o que nunca teve explicação nem merecia ser aceito. Quantas vezes você já se pegou olhando para o celular, esperando uma mensagem que nunca chegava, ou ouvindo palavras doces que logo depois se transformavam em silêncio frio ou críticas cortantes? Quantas vezes você reduziu os seus próprios desejos, os seus limites e a sua voz apenas para não causar desconforto, para manter alguém por perto ou para não ser considerado difícil ou exigente? Existe um tipo de sofrimento silencioso que corrói devagar, sem feridas visíveis, sem gritos, mas que vai roubando, dia após dia, a sua capacidade de se reconhecer como alguém que merece respeito. Se você gosta de reflexões que ajudam a enxergar aquilo que quase ninguém percebe sobre a mente humana, inscreva-se agora no canal. Porque aqui, nós não oferecemos distração, oferecemos consciência. Muitas vezes, ao longo da jornada, nos deparamos com pessoas que parecem ter uma luz especial no início. São carismáticas, sabem exatamente o que dizer para fazer você se sentir visto, compreendido e até indispensável. Você pensa que finalmente encontrou alguém que entende o seu mundo, alguém que valoriza as suas qualidades. Mas, com o passar do tempo, algo muda. A atenção que era constante fica intermitente. Os elogios se tornam comparações ou indiretas, e você começa a sentir que, para manter a harmonia, precisa se adaptar cada vez mais às vontades do outro. Você começa a se perguntar: será que eu estou exagerando? Será que sou eu quem está complicando as coisas? Se eu me esforçar mais, talvez ele ou ela volte a ser como antes. E é justamente aí que começa a armadilha. Você não está diante de alguém que simplesmente tem defeitos ou dificuldades emocionais. Está diante de uma mente que funciona de uma forma muito diferente da sua e que segue regras que você não consegue decifrar porque elas não seguem a lógica da reciprocidade, da empatia ou do vínculo verdadeiro. Essa é a mente do narcisista. Mas quase ninguém percebe esse detalhe. O narcisista não age por maldade consciente, na maioria das vezes, mas sim por uma ausência profunda de algo que todos nós consideramos natural: a capacidade de se colocar no lugar do outro. Para ele, o mundo gira em torno das suas próprias necessidades, desejos e imagem. Ele pensa em termos de utilidade. O que você pode oferecer? Como você pode servir? Que sensação de poder ou admiração você pode proporcionar? Se você traz admiração, apoio, atenção ou recursos, você é valorizado, mas não como uma pessoa inteira, com sentimentos próprios, e sim como um objeto que cumpre uma função. E quando você deixa de cumprir essa função, ou quando expressa uma necessidade que não coincide com a dele, tudo muda. O que torna isso ainda mais perigoso é que essa transformação não acontece de uma hora para outra. Ela é gradual, sutil, feita de pequenas concessões que você vai fazendo sem perceber que está abrindo mão de si mesmo. Você já deve ter vivido momentos em que, depois de uma discussão ou de um tratamento frio, ele ou ela diz: "Você é muito sensível. Estou só cansado, não entende? Quem vê pensa que eu não faço nada por você." Essas frases têm um propósito claro: fazer você duvidar da sua própria percepção. Você começa a questionar a sua memória, os seus sentimentos, a sua própria sanidade. E pouco a pouco, a sua realidade passa a ser definida por quem está ao seu lado. É nesse ponto que a força mental e o autocontrole se tornam fundamentais, não para mudar o outro, mas para não se perder no meio da confusão que ele cria. O filósofo estoico Epicteto já ensinava que não são as coisas que nos afetam, mas a nossa visão sobre elas. Quando você entende que o comportamento do narcisista não diz respeito ao seu valor, mas sim à estrutura interna dele, a confusão começa a se desfazer. Ele não trata você mal porque você é insuficiente. Ele trata assim porque ele não tem condições de enxergar ninguém além de si mesmo. Mas isso ainda não explica tudo.
Para compreender de verdade, é preciso olhar para como ele sente. Apesar da aparência de confiança, superioridade e autossuficiência, o narcisista carrega uma sensação de vazio interno que tenta preencher com validação externa. Ele não se sente seguro por dentro, então precisa que o mundo diga que ele é especial, importante, melhor que os outros. Qualquer crítica, qualquer sinal de independência, qualquer demonstração de que você não depende mais dele para se sentir bem, é percebido como uma ameaça. Por isso, ele age com ciúmes disfarçado, com diminuições sutis, com afastamentos que servem apenas para puxar você de volta quando ele percebe que está perdendo o controle. Ele sente necessidade de domínio, mas não consegue criar vínculos profundos, pois para isso seria necessário abrir mão da sua máscara e reconhecer as suas próprias fragilidades, algo que ele não suporta fazer. Marco Aurélio escreveu que o que é prejudicial para a colmeia é prejudicial para a abelha. E, de forma similar, a rigidez e a falta de empatia que definem o narcisismo acabam sendo uma prisão. Ele nunca experimenta a paz interior, pois sempre está correndo atrás de algo que nunca consegue alcançar. Uma sensação de valor que não vem de fora. E aqui está a verdade que muitos evitam enxergar. O maior sofrimento nessa dinâmica não vem apenas do que o outro faz, mas sim do que nós permitimos que aconteça dentro de nós mesmos. Quando você continua esperando compreensão de quem não tem capacidade de entender, quando continua dando o seu melhor para quem não reconhece o seu valor, quando aceita silêncio em troca de presença e indiferença em troca de afeto, você vai perdendo pouco a pouco o respeito próprio. Você começa a agir por medo. Medo de ficar só, medo de não ser amado, medo de ser julgado ou abandonado. Essa necessidade de aprovação se torna uma corrente, invisível, que limita a sua liberdade emocional e apaga a sua capacidade de viver com leveza e confiança. Você passa a viver como se estivesse sempre em uma corda bamba, tentando equilibrar as expectativas do outro, enquanto a sua própria essência fica em segundo plano. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quanto mais você se adapta, mais o outro se acostuma a receber sem dar nada em troca. Para ele, a sua disposição se torna um direito e a sua ausência, uma ofensa. A parte mais importante vem agora. A consequência de continuar nesse ciclo vai muito além do cansaço momentâneo. Ela rouba a sua paz interior, pois você nunca sabe como será o dia seguinte. Ela diminui a sua autoestima, pois você começa a acreditar que só é aceitável quando se encaixa no que o outro quer. Ela tira a sua dignidade, pois a dignidade se mantém quando você sabe estabelecer limites claros e respeitar a si mesmo antes de tudo. E o pior de tudo, ela impede a sua transformação interior. Você fica preso a uma dinâmica que não faz crescer, que não ensina a amar de forma verdadeira e que só traz desgaste. Foi nesse ponto que tudo começou a mudar para tantas pessoas que conseguiram sair dessa situação. Elas entenderam o princípio central da sabedoria estoica, a distinção entre o que está sob o nosso controle e o que não está. Você não pode controlar o que o narcisista pensa, sente ou faz. Não pode mudar a sua estrutura psicológica, nem obrigá-lo a ter empatia ou a ser recíproco. Mas você tem controle absoluto sobre a sua própria resposta, sobre o que você aceita, sobre o que você tolera, sobre quanto tempo e energia você dedica a quem não contribui para a sua paz. Sêneca, em suas cartas morais, dizia que a virtude é o único bem verdadeiro e o vício, o único mal. E manter o seu caráter, a sua integridade e o seu equilíbrio emocional é uma virtude que ninguém pode tirar de você, mesmo que o outro tente fazer você se sentir pequeno. A verdadeira batalha não é contra o narcisista, é contra a sua própria necessidade de aprovação, contra o seu medo de ficar só, contra o hábito de se colocar sempre em último lugar. Quando você começa a praticar o desapego, não como indiferença,
mas como maturidade emocional, você deixa de esperar algo que não vai chegar. Você entende que a solidão é melhor do que a companhia que diminui você, que o silêncio é mais honesto do que palavras que machucam, e que o respeito próprio vale mais do que qualquer vínculo que exija a sua anulação. A disciplina emocional não significa que você não sente mais nada. Significa que você não deixa que os sentimentos do outro, nem as suas próprias dores, ditem as suas ações. Você passa a agir com consciência, com propósito e com clareza. Pense agora em uma imagem simples. Imagine que você carrega um copo cheio de água limpa e fresca. Você pode oferecer essa água a quem está com sede, a quem vai receber com gratidão, e também compartilhar o que tem. Mas se você oferece essa água a quem não quer beber, ou a quem joga a água fora e ainda suja o copo, o erro não está na água, nem no copo, está na sua escolha de continuar oferecendo a quem não valoriza. A sua essência, os seus sentimentos, a sua capacidade de amar e cuidar são como essa água, valiosos, preciosos e limitados. Você deve reservá-los para quem sabe receber e retribuir, mas acima de tudo, deve guardar uma parte maior para si mesmo, para manter a sua própria fonte sempre cheia. Quando você aceita essa verdade, uma transformação silenciosa acontece. Você não fica mais com raiva ou buscando vingança, pois entende que cada um carrega as suas próprias limitações e consequências. Você simplesmente se afasta, estabelece limites claros e dedica a sua energia ao que realmente importa: cultivar a sua paz interior, fortalecer o seu caráter e viver de acordo com os seus próprios valores. A resiliência surge não de aguentar tudo, mas de saber o que vale a pena aguentar e o que merece ser deixado para trás. O autodomínio não é uma prisão, mas sim a maior liberdade que alguém pode ter. A liberdade de escolher como viver, com quem compartilhar a sua vida e quem você quer ser. E assim você segue o caminho da maturidade emocional, não mais buscando fora aquilo que deve ser construído dentro de si. Você percebe que o narcisista, com toda a sua máscara de grandeza, é alguém que nunca conheceu a alegria da simplicidade, a segurança da verdade e a paz de ser quem realmente é. Ele continua correndo atrás de aprovações. Enquanto você aprende a aprovar a si mesmo, a confiar na sua própria percepção e a viver com equilíbrio. A mensagem final é simples e profunda. A sua dignidade não depende de quem está ao seu lado, nem do que os outros pensam ou fazem. Ela está dentro de você, intacta, esperando apenas que você decida protegê-la. Quem entende a mente do narcisista não perde tempo tentando mudá-la. Ganha sabedoria para se preservar. Se essa reflexão tocou o seu coração e fez você reconhecer situações que já viveu, deixe o seu like para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Inscreva-se no canal Diário das Cinzas e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que ajuda a fortalecer a sua mente e a sua jornada interior. Comente abaixo a frase que mais ficou marcada para você. A minha paz vale mais do que qualquer aprovação. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja passando por momentos difíceis e que precisa ouvir essa verdade. E se quiser aprofundar ainda mais sobre como estabelecer limites sem culpa e viver com mais leveza, assista ao vídeo recomendado que está aparecendo na tela agora. Lembre-se sempre, a verdadeira força não está em suportar o que não faz bem, mas em ter coragem de escolher o que faz bem para a sua alma.